Continuando aqui a cobrir a convenção do PSTU do Distrito Federal, que lançou as candidaturas aqui para as eleições de 2026, do professor Robson a governador e do Zanata a senador. Começando agora com o professor Robson. Professor Robson, qual vai ser a marca da sua candidatura nessa eleição? Primeiro, demonstrar para a classe trabalhadora que ela não precisa ficar tendo que escolher entre as ameaças da extrema-direita e nem entre as enganações da Frente Ampla. Tanto no plano federal quanto aqui no plano distrital, essas duas alternativas são falsas. Os trabalhadores têm que construir a sua própria resposta para os problemas da realidade. E nós do PSTU falamos claramente para eles: nossa classe, a classe trabalhadora do Distrito Federal, tem que tomar o poder aqui no Distrito Federal. Nossas candidaturas estão a serviço dessa tarefa. Um governo nosso não será do professor Robson, não será do PSTU, será um governo da classe trabalhadora. Construiremos conselhos populares para que a classe trabalhadora possa ela governar as regiões administrativas, as empresas públicas, vamos construir um conselho gestor que vai unificar todos os conselhos na parte do serviço público para que os trabalhadores e os usuários dos serviços públicos possam controlar e dizer o que cada empresa pública vai fazer e como deve funcionar. Os secretários de Estado, os administradores ou administradoras regionais serão eleitos diretamente em cada categoria setor e em cada região administrativa. Nós queremos que a classe trabalhadora assuma o poder e essa é a marca do PSTU. Não há saída de vocês eleger alguém que vai resolver o seu problema. Isso sempre foi mentira. Somente a classe trabalhadora pode libertar a si própria dos problemas que ela enfrenta no seu dia a dia e mudar o Distrito Federal, o Brasil e o mundo. Robson, o PSTU ontem teve a convenção nacional que lançou o Hertz Dias, candidato a presidente. Podia falar um pouco da candidatura do Hertz pra gente, aqui da Rádio Censura Livre? Com certeza, tivemos ontem muito bem sucedida a convenção nacional. O nosso camarada Hertz Dias, professor negro, membro do movimento hip hop, que mora numa das maiores favelas da cidade de São Luís, mostrou que é a melhor alternativa, a que encarna realmente a condição hoje da imensa maioria da classe trabalhadora no país. Então ele tem a vivência, ele tem o programa do nosso partido, que ele veicula muito bem em todos os lugares para onde ele vai, mostrando qual é a verdadeira alternativa para os trabalhadores e para o povo pobre do nosso país, que é se organizar, fazer a luta para a construção do socialismo no Brasil e no mundo. Não poderia ter uma candidatura melhor. O Hertz, por todas as suas condições, ele está muito mais próximo da classe trabalhadora, podendo assim ter mais facilidade para cumprir essa tarefa de esclarecer a classe e permitir que a gente construa as formas com que a classe trabalhadora vai poder se opor aos patrões, se opor à burguesia, para poder realmente construir o que a gente precisa fazer de saída, de alternativa para o Brasil e para o DF e para o mundo. Robson, a sua candidatura tem também um pouco de pauta nacional, né? Todos os candidatos a governador que o PSTU está lançando tem uma certa afinidade de levar ao tema regional as questões nacionais, que tem muita influência. O que você considera importante aqui no DF, na sua candidatura, com relação ao tema nacional? Aqui no Distrito Federal nós falamos muito claramente, nós vamos fazer todo o esforço conjunto com o PSTU, com os trabalhadores de outros estados, para acabar com a lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal mostrou que ela só existe para impedir os investimentos públicos, impedindo que os servidores públicos ganhem devidamente e não impede nenhuma corrupção. Olha o caso aí do escândalo BRB Master. A lei de responsabilidade fiscal impediu o que nisso? Nada. Então, está demonstrado que é necessário abolir, revogar a lei de responsabilidade fiscal e criar uma lei de responsabilidade social. O que quer dizer isso? Que primeiro
todos os recursos públicos devem atender às reivindicações da população, no nosso caso, do Distrito Federal. Por que isso se liga com a esfera nacional? Porque existe essa política, né? A política que criou a Lei de Responsabilidade Fiscal para impedir investimentos públicos, ela também está aí reforçada pelo arcabouço fiscal do governo Lula, que infelizmente é apenas a última versão do teto de gastos do governo lá do Michel Temer. Essas políticas todas visam fazer a mesma coisa e se reforçam. Impedir que haja uso do dinheiro público para atender às reivindicações públicas, o que é um verdadeiro absurdo. O Estado tem que existir para atender às reivindicações da população. Da forma como está colocada hoje, a classe dominante, a burguesia, a classe dos patrões, eles pegam o dinheiro público, constroem leis que facilitam o desvio de dinheiro público de todas as esferas, municípios, governos estaduais, até governo federal, Congresso Nacional. Eles garantem dessa forma que sempre vai sobrar dinheiro público para atender demandas do empresariado e não para atender a população. Por isso, criar uma lei de responsabilidade fiscal, uma lei de responsabilidade social contra a lei da responsabilidade fiscal é de fundamental importância. Um governador, um cargo de governo de estado, tem que estar preocupado com isso. Além de que aqui também no Distrito Federal há uma particularidade que não existe no resto do Brasil. Nós temos um fundo constitucional. Esse fundo constitucional é feito pelo governo federal para atender demandas de segurança pública, saúde pública e educação pública. Infelizmente, os governadores têm valorizado demais a segurança pública, muito mais voltado para a repressão a movimentos sociais, e tem esquecido a saúde e tem esquecido a educação. Nós temos que fazer gestão política no Congresso Nacional, no governo federal, para que, no mínimo, haja o aumento desse fundo constitucional e que ele seja igualmente distribuído para segurança, saúde e educação. Da forma como tem sido feito atualmente, por governos como o de Ibanez, que só usa a polícia como uma espécie de guarda pretoriana dele mesmo, usava, né? Agora acho que ele fugiu para poder escapar da questão do escândalo do Banco Master. Mas outros governadores fizeram isso também, e a proposta que a Celina mantenha essa questão. Nós achamos um absurdo que a segurança ganhe mais do que saúde e educação. Todo aumento que for dado para a saúde e educação tem que ser igual ao aumento dado para as forças de segurança pública. Então, queremos que haja garantia de que isso seja feito e vamos batalhar para construir isso com a força da classe trabalhadora, porque sabemos que a classe patronal, a classe dos empresários tem muito olho grande em cima do dinheiro do Fundo Constitucional. Mas vamos lutar com a classe trabalhadora para garantir que as demandas públicas sejam atendidas. Robson, com relação ao seu programa aqui para o Distrito Federal, que você já começou a delinear aqui, apresentar para a gente, um dos temas que a gente costuma ouvir muito aqui no Distrito Federal é a questão do trânsito, né? O PSTU defende melhorar as avenidas aqui do Distrito Federal, fazer obras, né? Ou ter um projeto alternativo de mobilidade para apresentar para a população aqui do Distrito Federal. Nós temos um programa alternativo. Em primeiro lugar, reconhecemos a importância de Quiquetecal e, obviamente, rodovias são importantes. No entanto, nós queremos diminuir a dependência da população do Distrito Federal do transporte individual em carro, né? Para isso, nós não precisamos inventar a roda, né? A grande questão é favorecer e melhorar os serviços públicos de transporte. Aqui, essa semana, o metrô deixou a população do DF na mão. Então, nós queremos investir mais no metrô, parar com a política de sucateamento consciente que os últimos governos têm feito para obrigar a privatização do metrô. Nós defendemos transporte público 100% estatal e controlado pelos trabalhadores e pelos usuários dos transportes públicos. Então, nós vamos investir fortemente no metrô.
Somente com investimento estatal é que se pode garantir a ampliação consciente do metrô para chegar nas regiões administrativas que o reivindicam, mas até hoje não tem. É até um absurdo, né? A Celina prometeu expandir o metrô, criar uma linha de VLT. O que o PSTU defende diferente da atual governadora em exercício do Distrito Federal? Bom, em primeiro lugar, nossa prioridade é para onde há realmente uma demanda popular, né? Até hoje, o metrô só atende Asa Sul, só atende algumas regiões administrativas do DF, que inclusive são privilegiadas. Águas Claras chega a ter 4 estações de metrô, certo? Enquanto outras regiões administrativas, muito mal tem uma. Então, uma expansão teria que ser pautada pelo número real da população a ser atendida, né? E por outras utilidades. Por exemplo, sempre causou espanto para todo mundo que avalia o metrô do Distrito Federal, por que não tem uma estação na UNB? Que tem uma alta demanda. Há pouco tempo atrás até tinha um problema sério com os ônibus, que os jovens que vão estudar na UNB têm que pegar na rodoviária e que nunca conseguiu chegar no horário certo das aulas. O metrô pode ajudar muito a fazer isso. Toda a área norte do Distrito Federal, Sobradinho, Planaltina, por exemplo, estão sem acesso ao metrô. Sabemos que há influências dos empresários de ônibus por trás dessa fato de não se chegar aonde realmente tem população para ser atendida. E é por isso que também vamos estatizar todas as empresas de ônibus do Distrito Federal. As empresas de ônibus aqui são super privilegiadas, cobram uma das passagens de ônibus mais caras do país e ainda recebe subvenção pública, fazendo chantagem, dizendo que se não fosse por isso, a passagem deveria ser R$10, R$12. Se é assim mesmo, essas empresas não têm que funcionar, porque elas não teriam condição realmente de funcionar. Então vamos estatizá-las, vamos garantir que progressivamente, mais rapidamente, cheguemos na tarifa zero, porque é possível. O PSTU já tem nacionalmente um estudo que mostra que se envolver 2% do PIB, né, das unidades aí federativas, municípios, estados e União, você tem condição de fazer tarifa zero em todos os transportes públicos do Brasil. Ou seja, o trabalhador pagaria somente uma vez pelo transporte público nos impostos. Não pagar mais de uma vez, que você hoje paga imposto, paga passagens, muitas vezes mais de uma passagem por dia, e ainda recebe um serviço, aliás, muito mal feito, porque ele é feito apenas para ganhar dinheiro para os empresários, não para atender realmente a população. Olha o que aconteceu em São Paulo essa semana, que foi o incêndio dentro de uma composição de trem urbano, numa rede que mal acabou de ser privatizada, né? Então isso demonstra quanto que a empresa privada só privilegia o lucro, não está interessada realmente em atender a população. Então nós temos que mudar essa situação, garantindo assim que os trabalhadores tenham acesso a um serviço público de qualidade, e ainda pretendemos também auxiliar aqueles que gostam do esporte. Ciclovias em todas as ruas do Distrito Federal e inclusive nas rodovias, porque muitos trabalhadores usam a ciclovia e a bicicleta, né, como uma forma econômica de poupar dinheiro para poder conseguir se deslocar até o seu lugar do trabalho e do trabalho para casa. Porque você não tem ciclovias, aqui no DF temos um número muito grande de trabalhadores que são atropelados e infelizmente mortos por acidentes de trânsito que são evitáveis se tivesse a área específica para ele trafegar. Então, para nós, esses investimentos têm que ser os prioritários. Nós vamos chegar nas estradas, queremos acabar com essa política que tem aqui, histórica no Distrito Federal, de mal você faz o asfaltamento de uma rua e já aparecem buracos, né? Que vamos ter que ter uma fábrica própria de asfalto no Distrito Federal e garantir que isso seja feito. Mas, antes disso, nós temos que chegar no atendimento imediato, né, dos trabalhadores, da população que depende do serviço público. O serviço público de transporte é a melhor alternativa e que, inclusive, vai ajudar
a acabar com os engarrafamentos. As obras muito suspeitas feitas pelo governo Ibanez Celina só estão mudando os engarrafamentos de lugar. E nós queremos fazer uma auditoria popular para entender o que foi feito aí, né, de financiamento dessas obras. Porque, por exemplo, a Avenida Hélio Prates, em Taguatinga, teve que mudar a gestão. O próprio GDF, através da Nova Cap, teve que assumir a gestão, porque as empresas privadas, responsáveis por fazer lá as alterações necessárias para um suposto melhor funcionamento da avenida, não estava cumprindo a ação de verbo. O próprio GDF teve que intervir. Então, já que tem que intervir, vamos intervir mesmo. O GDF vai garantir isso e empresas como a Nova Cap serão revitalizadas no governo socialista dos trabalhadores, com o objetivo de permitir que as demandas de obras públicas sejam prontamente atendidas e em função da população.